que algo que você sabe, mas não deveria saber. No início dos anos 2000, minha mãe estava incrivelmente doente. Durante os primeiros anos de minha vida, ela esteve quase sempre acamada, embora ela tenha melhorado em meados dos anos 2000. Um dia, quando eu tinha uns 8 anos, eu estava vasculhando o armário dela e aconteceu com um caderno mais antigo, uma espécie de diário. Eu abri para encontrar página após página descrevendo a dor em que ela estava devido à sua doença e como ela realmente só queria morrer porque era tão ruim. Ela escreveu sobre o quanto amava seus filhos e como ela achava que seria melhor morrer para que nosso pai se casasse novamente para que tivéssemos uma mãe melhor. Era quase como um bilhete de suicídio em partes. No final, eu pousei o livro e tentei esquecê-lo, mas nunca o fiz. Mas ela ainda está por aqui até hoje. E por isso estou eternamente grato. E para todos que continuam pedindo, minha mãe estava doente com doenças graves e tinha radiação em sua tireoide para que ela se acalmasse. Ela tinha alguns inconvenientes bastante intensos desde que matou sua tireoide, mas foi capaz de levá-la até aqui para que tudo funcionasse honestamente. Agora ela lida com outras doenças da tireoide, incluindo lúpus, que incomoda diariamente. Estou feliz por tê-la em minha vida e vou levar o tempo que puder com ela. Mas ainda temos esperança de que as coisas entrem em remissão. Meu antigo chefe me contou sobre a morte de seus ex-maridos. Ela e seu melhor amigo morreram em um incêndio doméstico. Seus filhos foram informados de que ele morreu durante o sono devido à fumaça. Ela me disse que não foi isso que aconteceu. Eles encontraram seu corpo dentro do armário de seu quarto. Em seus últimos momentos ela havia tentado arranhar a parede seca para sair. O médico legista disse que ela não tinha fumaça suficiente em seus pulmões para ter morrido por causa da fumaça. Eles acreditam, com base no estado de seu corpo dentro do armário, que o fogo ficou tão quente nas outras salas que ele cozinhou vivo. Disseram que seus pulmões estavam cheios de líquido consistente com o ar sendo tão quente que estavam queimando por dentro e ele se afogou. Até hoje, seus filhos não têm ideia de que ele teve uma morte agonizante. Ouvi minha mãe bêbada falando para uma de suas amigas sobre como meu filho do meio não foi planejado e foi um erro. Ela era tão parecido com a porra de seu pai. Eu não o suporto. Eu provavelmente tinha uns 7 ou 8 anos na época e ainda desejava não ter ouvido. Então sim, lá isso é RS. Minha mãe pensa que eu considero seu marido como meu pai. Ela não sabe que meu pai biológico e eu nos conhecemos há muitos anos, e eu estou muito mais próxima dele do que de minha mãe. Parece a trama de um drama brasileiro. RS. Quando minha esposa deu luz, o quarto parecia anormalmente quente. Suficientemente quente para onde eu pensava que poderia vomitar ou desmaiar. Mas talvez eu estivesse tendo nervos de paternidade pendente. Depois disso, o médico que cuidava do parto palavreou as enfermeiras assistentes ao lado do berço, porque a temperatura ambiente estava em 89 quando deveria ter sido por volta de meados dos anos 60. Eu saí do berço depois de ouvir a maior parte do que estava sendo dito na frase. Se a mãe ou um bebê acabar com uma infecção ou pior, eles vão ser donos deste maldito hospital por causa da sua foda. Acabei olhando para eles e disse, bom saber isso. Como minha esposa e meus filhos estão bem, não vou saber o prazer de ser dono de um hospital, mas não tenho que saber a dor da negligência médica. Minha namorada quer fazer um pedido de casamento. Ela quer me surpreender se decidir ir em frente com isso. Ela esqueceu que eu estava em uma conversa em grupo sobre uma discórdia na qual quase nunca estou ativo, e mencionou isso para suas amigas. Meu amigo que casado tem filhos na mesma classe que meus filhos. Ela engravidou outro pai que também tem um filho na mesma classe, que não sua esposa. Meu tio realmente se locomovia e eu tinha 3 primos na minha classe com ela como pai. Somente o filho era legítimo, com um irmão mais velho e os pais ainda juntos. As outras 2 meninas não sabiam do pai até a adolescência. Quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, minha mãe me disse que minha melhor amiga na verdade minha prima. Mas eu não posso contar a ela ou a qualquer outra pessoa. Se eu contasse a alguém, minha família inteira ficaria furiosa comigo. Especialmente o filho legítimo, seu irmão e seus pais. Foi muito estranho quando eles descobriram que seus irmãos frequentam a mesma pequena escola e nunca se conheceram. Por volta da 8ª série, seus pais lhes disseram. Quando criança, testemunhei minha tia furiosa tentando matar seu marido com um pedaço de vidro da janela da porta enquanto discutiam. Ela o esfaqueou no peito, mas o vidro acabou batendo no osso e ela desistiu até o próximo TPM. Eles não se divorciaram, resolveram o problema e vivem cerca de 25 anos mais juntos. Ela morreu este ano. Eu sou a única testemunha.
que minha avó costumava vender minha mãe quando ela era uma adolescente, sem idade de consentimento, e quando ela se apaixonou por meu pai, ela se recusou a dormir com os homens que minha avó queria que ela alugasse. Então ela a expulsou de casa. Ela tinha 17 anos na época. Minha irmã nasceu pouco mais de um ano depois e eu logo em seguida. Isso a fodeu para a vida. Estou grato por minha avó ter morrido antes de eu nascer. Minha mãe foi enganada no romance por $300 mil. Eu tinha me mudado e ela transformou meu quarto de cama no escritório dela. Eu ainda tinha coisas no quarto e verifiquei na parte de cima da cômoda. Havia um formulário impresso de um relatório do FBI que ela tinha preenchido e que dizia que ela foi enganada pelo valor mencionado. Eu a confrontei sobre isso e ela me contou. Ela se endividou para dar aquele dinheiro enganado. Ela me disse que eles foram pegos na Itália, mas que o dinheiro não era recuperável. Que meu velho chefe não entrou em uma serra. Seu filho cortou acidentalmente a perna do pai. Eles estavam fazendo trabalho, a serra estava em um lugar onde não deveria estar e o garoto serrou em um arbusto e pegou a perna do pai. Enquanto esperava a ambulância, o pai disse ao filho que eu entrei nela. Foi um acidente. Durante meses o garoto tinha tido culpa e meses depois os pais contaram a verdade ao filho e ele teve um colapso mental. Isso me foi dito enquanto era demitido de um cargo administrativo em um motel. Trabalhei no EMS por um tempo, a cerca de 5 milhas de onde moro, a uma casa segura para protesto de testemunhas. Recebemos esta chamada de que uma senhora quebrou seu fêmur e estava sofrendo muito. Chegamos lá e notamos que há armários de armas em todo lugar. Curioso, eu perguntei a uma das outras pessoas de lá este um esconderijo. E o cara respondeu, sim, para protesto de testemunhas. Por favor, não diga a ninguém de qualquer forma. Demos ketamina à senhora e a transportamos para o hospital. Durante a viagem para o hospital, pedrada com cetamina, ela me contou tudo o que sabia sobre um caso de corrupção de alto nível envolvendo milhões de randes, moeda sul-africana, milhões de dólares, e como eles lavaram o dinheiro, como ela descobriu, etc. Eu continuava dizendo a ela para não me contar, mas pedrada com cetamina, ela era persistente em me contar tudo, coisas assustadoras. Minha tia começou a namorar com meu tio no ressalto do amor de sua vida. Quando ela percebeu que não amava, tentou cancelar o casamento, mas ele ameaçou se matar. Então ela foi em frente. Ela também estava bastante apaixonada pela ideia de se casar. Então eu acho que ela sentiu que ele era melhor do que nada. Muitos anos de casamento toleráveis, mas não particularmente felizes. Mais tarde eles ainda estão juntos e seu filho mais novo tem o nome do antigo amor de sua vida. Os gostos pornográficos do meu pai. Se eu quisesse, ele vai assistir na sala de estar à noite, no desktop. Ele não tem laptop e quase irracionalmente contra o uso de seu celular para qualquer coisa que não seja um telefonema, quando todos os outros estiverem em seus quartos. Ou pelo menos ele assume que estão. Uma vez ele até deixou a janela aberta durante o dia. Acho que ele pensou que ia voltar a ela e não o fez. Tinha que ter minha mão bloqueando toda a tela, mas o botão de fechar. Minha mãe me disse que meu pai acredita que os seios devem ser do tamanho de melões. Não sei por que ela achava isto apropriado. Eu era um adolescente. Meus seios têm mais ou menos esse tamanho. E sempre que faço a coisa de menino me agarro uma. Penso nisso. Uma maldiço. Meu segundo melhor amigo. Vi meu melhor amigo principal foder minha namorada. Complicado. Éramos todos adolescentes. Mas eu e minha garota brigamos e ela saiu para esta casa de festa. Já estava lá, e ele era atraente. Ele era o meu melhor amigo. Acabou se conectando e fazendo sexo. Mas meu outro melhor amigo vigiava através da fenda da porta. O que, como adulto, ainda mais estranho do que trapacear. Bestia está morto. O trapaceiro está dentro e fora da clínica. Segundo o melhor amigo está perdendo a cabeça. Sozinho no bosque. Com deficiência. Estou na Apple Music. Que se fodam. O gosto da carne humana, não por experiência própria. Tive aulas de mergulho autônomo. O instrutor, um capitão aposentado da Marinha, deu uma palestra sobre tubarões e por que eles realmente não são um grande perigo para as pessoas. Os tubarões têm sentidos olfativos incríveis e sabem qual o sabor de algo antes de dar a primeira mordida. Ela entrou em uma explicação detalhada dos minerais na carne humana e a consistência das pessoas mesmo decentemente em forma, que se você está mergulhando, você está em forma decente, e em geral, o quão impróprio para consumo a carne humana. Em vários momentos de minha infância, ouvi meus pais e avós discutindo coisas que eles não gostavam em mim ou, nas outras crianças de minha família. Em uma nota mais leve, descobri também um dos blogs de meu amigo,
no qual eles postaram sobre como seus proprietários continuavam expulsando-os por dirigir pornografia. Eles tinham dito a todos, por 2 apartamentos seguidos, que os proprietários tinham sido fanáticos. Mas não. Eles apenas atiravam pornografia a todas as horas do dia e da noite. Que meu tio tentou engatar minha mãe no dia de seu casamento com a irmã de minha mãe. Também que o irmão de minha mãe tem um pai diferente dela e de sua irmã. Eu também sei que o pai de minha melhor amiga bate na mãe dela. Aprendi várias histórias sobre pessoas que escondem vícios. Aquecimento do que preciso saber em primeiro lugar. Em resumo, as pessoas são complicadas. Ouvi meus pais quando eu tinha 12 anos dizendo que eu seria um fracasso e que eu não sou nada como minha velha irmã que é advogada. Tenho 24 anos com um bacharelado que terminei a tempo e estou no meu mestrado. Você escolhe no que você se torna, não seus pais. Que o meu falecido pai era um travesti, subbissexual. Recebi dele um texto bêbado, uma noite atrasado, claramente destinado a outra pessoa antes que alguém se mijasse. Dizia: adorei seu pau duro no meu traseiro e a sensação de nossas meias se esfregando juntas. Da próxima vez, seja realmente duro comigo. Eu apaguei imediatamente e passei a esquecê-lo, atirando-o para uma falha. No dia seguinte, ela apareceu em minha casa, nervoso como um inferno e claramente em estado de pânico que não estava se escondendo bem, apesar de seus melhores esforços. Comecei a me dizer que seu telefone tinha recebido mensagens estranhas de pessoas que ele não conhecia e se isso acontecia com meu telefone. Eu lhe disse que não. Nunca tinha acontecido nada parecido com isso com meu telefone. Ela imediatamente ficou mais relaxado. Foi quando eu soube que meu pai era um travesti bissexual submisso. Quanto ao meu pai, preocupado com o segredo que morreu com ela e assim que vai ficar, meu irmão não precisa saber. Meu pai se recusou a pagar pensão alimentícia depois que meus pais se divorciaram. Ela aconselhou minha mãe que não faria isto um ano inteiro antes que eles se separassem. Aprendi isso há uma semana e isso mudou a maneira como eu vejo o homem. Minha antiga professora italiana dormiu com a financeira da escola para convencê-la a dirigir um programa de intercâmbio escolar para a classe. Fomos para Palermo e nos divertimos muito. Que os principais clientes em meu bar são os senhores da droga, que provavelmente trabalham com cartéis e podem ser potencialmente perigosos se souberem que sei tudo sobre suas contas bancárias. Eles consomem regularmente, então me pagam de muitas maneiras diferentes. Há cerca de 30 anos, meus pais eram médicos que operavam em países do Líbano ao Egito. Enquanto operavam lá, eles tinham que ter vários passaportes para operar em todas as nasces, sem serem detidos nas fronteiras por terem carimbos de nasces concorrentes. De qualquer forma, eles foram visitar alguns amigos que trabalhavam em uma base NZDF da ONU na região. Enquanto lá, havia uma investigação em andamento, já que o poder sendo retirado da base ultrapassou de longe todos os equipamentos operando lá. Os oficiais e engenheiros encontraram uma linha de alta voltagem que vinha de sua área geradora subterrânea. Depois de um tempo eles a seguiram até um suposto trecho vazio do deserto. No entanto, sob esse trecho estava uma instalação de armazenamento de munições, equipamentos e veículos sendo mantida uma temperatura e umidade de armazenamento perfeitas. Este era um local secreto do IDF para ser usado somente se outro evento da guerra Yom Kippur ocorresse. Após esta descoberta, tudo foi abafado, mas meus pais estavam na base como civis, então não foram realmente instruídos a não dizer nada. Que eu nasci para salvar um casamento que falhou de qualquer forma, porque minha mãe é uma demoníaca traidora, e ela está ressentida e guardou isso contra mim durante toda a minha vida. Acho que a parte mais triste que foi quase cômico quando ela saiu e me disse a uma criança de 7 anos que eu tinha um emprego, um propósito na vida e falhei quando era criança. Nunca esquecerei aquele sentimento de vazio e decepção em mim mesmo.